Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora iniciar aqui a nossa revisão de ciências do sétimo ano. Espero que você assista até o final, porque eu peguei cada questão que vai aqui na nossa avaliação e tentei trazer em cada questão como fosse um tema, para vocês entenderem, tá bom? Então, nosso primeiro tema, como vocês podem ver aí, né, são as bactérias. Então, vamos começar aqui. Então vamos começar com essa pergunta aí, ó. O que são bactérias? Certo? O que são? O primeiro pontinho eu coloquei, bactérias são micro-organismos que são vivos, né? E unicelulares. Por que eu sublinhei em vermelho nessas duas palavrinhas aí, micro-organismos e unicelulares, né? Então eu acho que vale a pena a gente explicar em relação a essa questão de micro-organismo. Por quê, pessoal? Porque existem, né, seres que são microscópicos, né, e existem seres que são macroscópicos. Eu não sei para vocês, mas quando a gente fala em algo, em um ser microscópico, dá essa ideia de algo que é o quê? Pequeno, né, microscópico, minúsculo. E quando a gente fala em um ser que é macroscópico, a gente dá a ideia de algo que é maior, né, de algo grande. Então, só para haver essa diferenciação aí. Então, são seres são micro-organismos, são seres bem pequenos, né? Então, seres microscópicos são seres que a gente não dá para ver a olho nu. A gente necessita de quê? Como o próprio nome já fala, né? Micro-organismo, a gente precisa de um microscópio. Daí vem essa palavra, certo? E os macro-organismos a gente consegue ver, como a gente costuma falar, a olho nu, tá bom? Então, só essa diferenciação. Os micro dá-se a ideia de algo que é pequeno e os macros dá a ideia de algo que é grande. Então, as bactérias são micro-organismos vivos e unicelulares. Por que eu sublinhei aí essa palavra unicelular? Então, celular vem de célula, né? E esse prefixo uni vem de um. Então, uni vem de um e celular vem de célula. Então, o que significa um ser unicelular? Como vocês já devem ter entendido, né? São seres que possuem apenas uma única célula, tá bom? Então, bactérias são micro-organismos e micro-organismos unicelulares. E é importante a gente explicar que eles são seres unicelulares, por quê? Justamente por causa da nossa próxima característica, que é o quê? São seres procariontes. Então, vamos lá. Então, a bactéria ele é um micro-organismo unicelular. Então, ele só possui uma única célula. Essa única célula, ela né, eu vou chamar ela de justamente dessa característica que vocês estão vendo aí, de procariontes. Então, essa única célula, eu chamo ela de procarionte. O que é algo procarionte? Eu vou passar aqui para vocês verem, ó, vejam aí, ó. Então, como vocês podem ver aí na imagem, nós temos duas células, certo? Em cima, nós temos uma célula eucariótica, eucarionte ou cariótica, e aqui embaixo a gente tem uma célula procariótica. Então, só de olhar aí, a gente percebe que a célula eucariótica é muito mais complexa do que uma célula procarionte. Então, vejam aí, ó, qual é a principal diferença que vocês veem, né, entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica? Vocês podem ver aí, ó, que na primeira tá todo mundo organizado, né, tem mitocôndria. Observe o núcleo da primeira. Agora observe o núcleo da segunda. Então vocês percebem que a célula procariótica é uma célula menos complexa, uma célula simples, né, de uma forma meio desorganizada. Percebe que na primeira está todo mundo no seu determinado canto, tudo bem organizado, certo? Então vamos voltar aqui. Então as bactérias elas são seres procariontes. Por quê? Vamos voltar de novo. São seres simples, certo? Então, a outra coisa que eu acho importante. Então, observem aí. Na célula procariótica, praticamente não tem nem metade de coisas que tem na célula eucariótica, né? E se a gente está falando, vamos voltar mais uma vez, de bactérias, o que é que tem? O que é que tem em uma bactéria? Então, a gente sabe que tem apenas uma célula, né? Tem apenas uma célula. Então, eu até tá aqui essa foto para vocês verem. Então, olha como é que é
uma bactéria? Então, como vocês podem ver, nós temos o DNA, né, no núcleo, e basicamente nós só temos esse DNA, né, a gente vai ter uma membrana. Nós temos o DNA aqui no núcleo, uma membrana que cobre esse DNA e a membrana por fora, né, a capa por fora que cobre tudo isso que está no núcleo e praticamente acabou. Nós temos esse rabinho, a gente pode assim falar, né, que, como vocês podem ver na imagem, a gente chama ele de flagelo. Então, a bactéria é um ser bem simples. Vamos voltar ali. E a última característica. Algumas bactérias causam doenças, né, mas muitas são importantes tanto para o equilíbrio ecológico, tanto para o equilíbrio do nosso corpo. Por exemplo, no nosso intestino, né, existem várias bactérias, né, que quando a gente ingere, né, elas digerem a comida, elas decompõem a comida. Então, se não fosse por elas, né, iria haver um descontrole até mesmo dentro do nosso corpo. E na natureza, né, por exemplo, imagina se a gente jogasse alimentos e eles nunca acabassem. Mas quando a gente joga um alimento, né, num determinado local, você vai lá daqui a 5, 6 meses, ele praticamente não vai existir mais. Por quê? Porque as bactérias, né, decompõem esse alimento. Então, as bactérias, pessoal, então, basicamente são seres que possuem apenas uma célula e são seres procariontes, tá certo? Vamos agora para o nosso próximo tema. Nosso próximo tema, como vocês podem ver, a gente vai falar sobre vírus, bom? Então, da mesma forma como no primeiro tema, a gente vai começar com uma pergunta. E a pergunta é: o que são vírus? Vamos para a nossa primeira característica aqui. Os vírus, eles são estruturas que são constituídas por material genético, certo? Então, os vírus, eles são constituídos por material genético. O que é material genético? Só material genético, né? Pronto, sabe quando alguém vai fazer teste de DNA, né? Então eles pegam o DNA, né, da mãe, né, para comparar, o DNA da criança, para comparar ou com o do pai ou com o da mãe, para ver se bate, tá tudo certinho. Então, material genético é aquele que carrega nossas características, né, as nossas heranças do nosso pai, como da nossa mãe. Então, os vírus, eles têm esse material genético. Qual que é o material genético? Eles podem ter DNA, como vocês podem ver aí, RNA, ou pode ter alguns vírus que venham os dois, tanto o DNA como o RNA. Então, isso pessoal, é bem importante vocês lembrarem. Então, vírus, eles têm material genético, tá bom? Pode ser que um vírus tenha somente o DNA, pode ser que ele tenha apenas o RNA, ou pode ser que um vírus ele possua os dois, tá bom? Então, é importante lembrarem disso. Então, basicamente essa a estrutura de um vírus. Ele tem DNA, RNA, ou os dois aqui no núcleo, certo? E cobrindo isso aqui, a gente tem o quê? Nossa segunda característica. E uma cápsula de proteína que vai envolver esse material genético, certo? Então, nós temos aqui DNA e RNA no núcleo e uma cápsula de proteína, como se fosse uma pele de proteína que vai cobrir esse material genético, tá certo? Então, basicamente, se alguém perguntar, olha, o que é que um vírus tem? Basicamente, isso aí tem DNA, RNA ou os dois, né? Aqui no núcleo. Cobrindo isso, a gente tem uma cápsula de proteína e nós temos a cápsula por fora, somente isso. Olha esse ponto, esse terceiro ponto que eu coloquei. Há uma discussão se os vírus eles são seres vivos ou não. Por quê, pessoal? Então, existe uma discussão se os vírus eles podem ser considerados seres vivos ou não. Por que exatamente existe essa discussão? Parece meio óbvio, né? Se o vírus ele é um ser vivo ou não. Então, até coloquei o porquê. Por que há essa discussão? Uns acham que o vírus ele é um ser vivo, mas há outros, né, que acham que o vírus não é um ser vivo. Por quê? Justamente por causa dessa palavrinha que está em vermelho. Eles são seres acelulares. Lembra lá das bactérias que elas são
unicelulares, então uni vem de um e celulares vem de célula, então uma única célula, as bactérias. Agora que os vírus eles são acelulares, então o celular, celulares vem de célula, e sempre que uma palavra, pessoal, iniciar com a palavra A, na maioria das vezes, ele vai estar negando aquilo. Então acelulares. Então, celulares vem de célula. E se começa com A, ele está dizendo que não tem célula, tá bom? Então é por isso que existe essa discussão, que o vírus ele é um ser acelular. Por quê? Porque ele não possui nenhuma célula. Então ele é acelular, tá certo? Então se eles não possuem células, né? Porque assim, vamos dizer, o ingrediente principal para ter vida, por exemplo, por que eu estou aqui falando, vocês estão aí ouvindo? Porque eu possuo células, vocês possuem células. Quantas? Olha, a gente possui bilhões e bilhões e trilhões de células, certo? Células que vão se unir, que vão formar as membranas, que vão formar os órgãos, que vão formar, né, tudo aquilo que a gente precisa para se locomover, para comer, para pensar, para andar. Então, tudo isso é formado de células. Então, se os vírus eles não possuem nenhuma célula, como é que eles existem então? Como é que eles conseguem sobreviver? Acho que essa é a palavra certa. Então, vamos ler esse último pontinho aí. Então, os vírus, eles são parasitas. Então, a gente já começa a resolver. Então, como é que eles conseguem sobreviver? Eles são parasitas, certo? Eles vivem, mas vivem, né? Então, um parasita ele depende de outro ser, né? Para sobreviver. Então, os vírus eles são parasitas. Então, eles se pregam a uma outra coisa e ficam parasitando, ficam sugando, né, proteína e nutrientes de outros seres. Aí então a gente se pergunta então, em quem que os vírus, né, eles se juntam, né, para parasitar. Então, os vírus eles são parasitas intracelulares. Mesma palavrinha, né? Intra vem de dentro e celulares vem de células. Então, os vírus eles entram, né, nas células, certo? E estando ele dentro das células, né, elas sugam as proteínas, né, que elas necessitam. Por quê? Já que os vírus não possuem células, né, para produzir proteínas, né, para produzir energia, a única forma que eles têm para sobreviver é entrar dentro de uma célula e sugar aquilo que a célula produz, né? Então, os vírus são parasitas intras, ou seja, dentro das células, obrigatório. Por quê? Porque se eles não fizerem isso, eles não vão sobreviver. E não possuem capacidade de gerar energia, né, nem substrato, nem de produzir as suas próprias proteínas, certo? Então, basicamente, essa é a estrutura de um vírus. Eles podem ter DNA, RNA ou os dois, né? Tem essa cápsula de proteína envolvendo, né? Eles são seres acelulares e parasitas. Olhem essa imagem aqui para vocês verem melhor. Então, estou vendo aí no meio? Nesse meio tem basicamente como se fosse essa cordinha. É o material genético, ou seja, o DNA, o RNA ou os dois, né? E cobrindo, esse material genético, a gente tem o que? Aquela cápsula de proteína, né? Que chama de capsídio. Capsídio é essa camada de proteína que cobre o material genético. E por fora, a gente tem esse invólucro, né? Como se fosse uma camada para cobrir todo o vírus, tá certo? Então, basicamente, pessoal, o vírus ele é um ser bem simples. Então, vai ter algumas questões a respeito disso, mas basicamente o que vocês precisam saber? Que eles podem ter DNA, RNA, né? Ou podem vir com os dois, ou seja, os vírus eles possuem material genético. O que é o material genético? DNA e RNA, certo? Ou podem vir com os dois. Então os vírus eles vão possuir material genético, né? E essa cápsula
de proteínas. Então é basicamente isso que o vírus tem: material genético, DNA e RNA, e essa cápsula de proteína, tá certo? Vamos aqui para o nosso próximo tema, que é em relação à transmissão de doenças virais, tá bom? Como é que acontece? Então eu coloquei algumas doenças e algumas formas que essa doença é transmitida. Por exemplo, nós temos, por exemplo, a febre amarela. Ela é transmitida principalmente, eu coloquei aqui as principais, né, mas a febre amarela ela é transmitida principalmente através de mosquitos, tá bom? Temos, por exemplo, também o sarampo, né, que é através da saliva, contato com a pele de outra pessoa que esteja contaminada, através de tosse, né, espirro, ou então poliomielite, né, que essa, né, pessoal, já é um pouco diferente das outras, porque ela é transmitida, né, através de água, então de alimentos contaminados. E por último, nós temos aqui a famosa raiva, né, que essa eu acho que vocês já devem ter uma noção de como que ela é transmitida, né, através de picadas, né, ferroadas de animais ou insetos. Então, a gente tem aqui apenas algumas doenças, né, algumas doenças virais, que todas essas doenças aí são causadas por vírus, certo? E algumas formas como elas são transmitidas. Nós devemos então, vamos aqui a nossa próxima folha, deixa eu ajeitar isso aqui, os cuidados que nós devemos ter, certo? Que nós, então, lavar as mãos, né, pessoal, quando chegar de algum local, às vezes a gente vai para casa de algum amigo, então quando chegar a lavar as mãos, ter esse cuidado. O que mais? Isso eu acho que toda casa agora tem, né? Ter um álcool em gel, acho que todo mundo já tem, né? Então evitar levar as mãos, né? Roer as unhas. De vez em quando a gente tem um costume de, né, coçar os olhos, né? Então a gente deve ter cuidado com isso. Então lavar bem os alimentos, né, antes de comer. Ter cuidado, não coloquei, mas ter cuidado de comer alimentos que não estejam cozidos, né, que estejam tanto quanto crus. Ter cuidado quanto a isso. E, né, evitar usar talheres, né, copos de outras pessoas. Tomar as vacinas, né, em dia, isso é claro que é importante. E o último, eu acho que todo mundo, né, está usando, que é usar a famosa máscara, tá certo, pessoal? Então esses são alguns cuidados que a gente deve ter. E o nosso próximo tema, e último, é bem simples, que é a cadeia alimentar. Esse é bem simples, né? Eu só trouxe esse exemplo aí para você, observe aí. Nós temos aí então capim, grama, assim como vocês possam falar. E nós temos aí, então, como vocês podem ver, nós temos aí o capim, vem então, que é o gafanhoto, né? Ele come a grama, depois vem o sapo, come esse gafanhoto, depois vem a cobra, come o sapo, né? Depois já vem essa ave, né? E vai comer a cobra, e quando essa ave morrer, né? ela vai se decompor lá das bactérias lá do início que a gente estava falando. Então, disso a gente já sabe. O que a gente precisa lembrar é só justamente disso, como vocês podem ver aí, né? A grama, né? A grama foi o produtor, né? Foi a primeira coisa que alimentou. Então, o produtor é o primeiro ser que alimenta, né? Então, ele alimentou o gafanhoto. Então, a grama, no caso, vai ser o produtor. O que é produtor? O primeiro ser que vai alimentar o outro, né? Então o gafanhoto foi o consumidor primário, o primeiro, né, a consumir, né? Consequentemente o sapo foi o segundo, né? A cobra foi o terceiro, né? A ave foi o quarto, que foi o final, e só então entrou o quinto, que foram os decompositores, certo? Então isso é fácil, né? O produtor é o primeiro ser que alimenta algo, né? É o consumidor primário, primeiro ser que vai comer alguma coisa, e por aí vai, o secundário, o segundo, o terceiro, né? O terciário é o terceiro que se alimenta, e por aí vai, tá bom, pessoal? Então, basicamente, a nossa prova vai ser basicamente em relação a isso, certo? Em relação a bactérias, em relação
relação aos vírus, né, como vocês podem ver aí, e vocês dêem uma olhada, né, estudem, prestem bem atenção em relação a tudo isso que eu falo em relação aos vírus, porque a maioria das questões, maioria não, mas muitas questões vão se tratar em relação a vírus, tá bom? Então, basicamente nossa revisão é essa, tá bom, pessoal? Então, tchau e fiquem com Deus.